Irmãos queridos, nós vamos meditar hoje sobre o cristão vitorioso. Há praticamente 3 obstáculos para o cristão vencer nesta vida. O mundo, o pecado e o diabo. Nós vamos falar hoje sobre vencer o mundo. O texto base está em 1ª carta de João, 1ª epístola de João, capítulo 5, verso 4 e 5, que diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Todos nós sabemos, para que haja vitória, tem que haver luta. Não existe vitória sem guerra, sem briga. A vida cristã é assim. Alguém já disse lá atrás que a vida cristã é uma vida de festa e uma vida de guerra. É uma festa de amor, é uma festa de paz, é uma festa de celebração, de adoração, mas uma guerra contra o pecado, uma guerra contra o diabo e uma guerra contra o mundo. A vida cristã, no entanto, é vitoriosa. E por quê? Porque enfrenta lutas. Se não enfrentasse lutas, também não seria vitoriosa, né? Mas a Bíblia nos dá certeza da vitória. Então nós enfrentamos, mas triunfalmente chegamos à vitória. Porque sem lutas não há vitória, sem obstáculo também não há ascensão, não há elevação. Uma das barreiras vencidas pela vida cristã triunfante, irmão, é o mundo. Não tenha dúvida, o mundo é um desafio para nós cristãos. Este mundo que jaz no maligno, né, é uma das barreiras que nós temos que vencer. Felizmente não há inimigos invencíveis pela vida cristã triunfante, né? Nós vencemos o mundo porque somos fiéis a Deus e Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele já nos prometeu isso. O apóstolo Paulo ensina-nos que Deus permite provações na vida do cristão, né? Mas juntamente com a prova, Ele comunica o poder para que possamos vencê-la. Isso está em 1 Coríntios 10 e 13. Quem está com Deus, em Cristo, é que participa desta capacidade que Deus provém, como Jesus adverte: sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. O apóstolo João afirma que o mundo é vencido pelo homem cuja confiança repousa em Jesus Cristo. O mundo deve ser encarado, irmão, como um adversário do cristão. Nós temos que olhar para o mundo, não é? Como a Bíblia manda olhar, como um adversário. Não os seres humanos propriamente dito, mas a presente ordem de coisas e circunstâncias em que o mal dá sempre voz de presença neste mundo. Há referências bíblicas muitas e claras sobre esse assunto. Se o mundo é vencido pelo cristão, veja bem, como diz o texto, que nos serve de base, é porque merece ser combatido, merece ser enfrentado, não é? É porque é um adversário. João aconselha-nos: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. E nos oferece um contraste entre o cunho mau e passageiro deste mundo e a duração eterna daquele que faz a santa vontade de Deus. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 de João, capítulo 2, verso 15 e verso 17. Paulo refere-se ao mundo chamando de perverso e nos recomenda imperativamente. Ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gálatas 1:14, Romanos 12 também encontramos lá. Jesus Cristo, contando uma parábola das 10 minas, nos revela, né, seu conhecimento de que o mundo rejeitaria seu reinado. Lucas 19:14, você lê sobre isso. O apóstolo João declara que o mundo inteiro jaz no maligno. A afirmação que se coaduna com a confissão que Satanás deixou escapar quando tentava o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Confissão de que a glória deste mundo lhe havia sido entregue. O mundo não pertence a Satanás, o mundo pertence a Deus. Deus criou o mundo, então o mundo é de Deus. Agora, o que é que acontece? A influência dele é que torna o mal o mundo, né? E é encontrado nos corações humanos que não têm Cristo na vida, prontos para serem utilizados como seus servos
servos dele, servo do diabo. Até mesmo pessoas, irmão, temente a Deus, em momentos de vacilação ou orgulho, são usadas por Satanás como os seus instrumentos. Jesus identificou Judas, bem como certos judeus, com o príncipe deste mundo, ou seja, o diabo. João 14,30 você vai ver isso claramente, 8,44. E com tremendo realismo, alerta-nos para a terrível realidade da existência desse ser, de Satanás, e de seu grande poder neste mundo. Jesus repreendeu o apóstolo Pedro, chamando Pedro de Satanás, no momento em que o apóstolo deixou seduzir por propósitos e pensamentos satânicos. Você vai ler isso em Mateus 16, 23 em diante. Aí estão algumas das muitas passagens bíblicas que nos mostram o mundo como inimigo do cristão. Em face de tão desoladoras referências do mundo ao mundo, como são reconfortáveis também as palavras de João, porque ele diz: esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Né? Há inúmeros fatos e experiências na vida cotidiana dos crentes, né, que demonstram o caráter mau que esse mundo presente apresenta. Né? Histórias que se repetem. Né? Você já deve ter falado de alguém que tinha amigo enquanto possuía dinheiro, depois que foi explorado, que está sem dinheiro, sem saúde, é abandonado firmemente, é deixado para trás, é desprezado, às vezes até evitado. Isso daí é um símbolo, ou melhor, é um sinal, não um símbolo, mas um sinal de que o mundo é mau. Não é? Em Porto Alegre, conta a história de uma crente evangélica espanhola, que ela não acreditava na perversidade do mundo, até o dia em que hospedou em seu próprio lar, na pessoa de 2 corrompidos amantes, né, larapos contumazes, que se diziam casados e se fingiam convertidos ao evangelho, e roubaram aquela irmã. Quando estudante, né, tive um colega que conhecia muito bem um dos mais refinados e corrompidos ambientes do mundo. Né? Ele viveu em suas cercanias e, embora jovem ainda, havia participado da conduta gravemente pecaminosa ali, predominante no seu contexto. Né? Sua mãe não acreditava que houvesse corrupção tanto no mundo. Né? Mas depois, pense nisso, pais que confiavam demasiadamente da inocência de seus filhos enquanto eles estavam na bagaça, na bagaceira. Um ilustre homem da Bahia relatou uma vez coisas presenciadas por ele que revelam a que triste ponto pode chegar a degradação dos costumes nos altos círculos do Estado, principalmente nas escolas superiores. O presidente Café Filho, quando na presidência da República, ele declarou a um grupo de pastores que não pudera prever quão forte é a pressão do mal exercida sobre o governo do país. Um crente evangélico interessado em determinada realização foi aconselhado por um amigo a que procurasse o auxílio de algum político. Esse cristão aceitou e o conselho, dizendo a este amigo que iria procurar um certo deputado evangélico. Quando ele disse isso, ao ver isso, o amigo lhe disse: olha, esse daí não, esse é muito certinho, esse não serve. São fatos relacionados, irmão, com as classes altas, porque muitas pensam que só existe corrupção onde imperam a ignorância e a pobreza. Não é bem assim. Este mundo jaz no maligno. Não é? Olhe você mesmo para a sua cidade em que você vive, e você vai ver em suas instituições, bem como nos crimes, vícios e costumes do seu povo, da sua cidade, do seu estado, a perversidade deste mundo. Você pode olhar para o seu próprio coração e você vai ver em suas instituições, bem como nos seus crimes, né? Perversos do seu coração, desejo de fazer coisas que você sabe que não é certo. Não é? Há um conflito entre o bem e o mal, às vezes dentro de nós mesmos. Porque, infelizmente, os interesses do mundo às vezes domina mais alguns crentes, até às vezes a gente mesmo, você é levado daqui a pouco a estar mais cobiçando as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. Nós somos assim, paradoxalmente complicados.
Nós temos essa dicotomia entre nós de ter uma alma boa que foi salva e um corpo que que traz as marcas, né, do pecado, a natureza pecaminosa dos nossos pais, né? Por isso que esse mundo é mau, essa natureza é má. Agora, o cristão é genuíno, ele percebe o mundo e luta contra o mundo e vence o mundo. Porque tudo que está nascido de Deus, diz a Bíblia, o texto que nós lemos, vence o mundo. E esta é a vitória, é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Com fundamento na Bíblia e em fatos da experiência humana, nós tecemos considerações sobre o caráter mau do mundo e vimos que ele deve ser encarado como inimigo do cristão, como obstáculo à nossa vida cristã. O que temos que fazer? Nós vamos nos retirar, nós vamos para o deserto? Não, nós não vamos para nada disso, nós vamos enfrentar como soldados da cruz, como servos de Deus, né? Nós vamos enfrentar esse mundo ciente de que ele é nosso inimigo. Uma das armas perigosas de Satanás hoje consiste em disfarçar os aspectos maus do mundo, apresentando aos incautos, aos menos avisados, como coisas inofensivas e até bons. Precisamos enfrentar o mundo, irmão, combatendo o pecado que nele há e fugindo nós mesmos de todo o pecado e tentação que está em nossa natureza. É assim que a gente vence o mundo e o mundo pecaminoso, né? Houve um diálogo, soube de um diálogo de uma moça que tinha se convertido e um jovem descrente. Então esse jovem descrente chegou para essa moça e disse: é verdade que você se converteu? Que você não peca mais? E aquela jovem crente disse: não, eu sou ainda pecador. Aí esse jovem descrente disse: neste caso, de que adiantou sua conversão? Mas sabiamente essa jovem disse o seguinte: a diferença é que antes eu corria atrás do pecado, agora o pecado corre atrás de mim. Essa é a nossa vitória. Jesus Cristo venceu o mundo, né? Ele disse para nós: eu venci o mundo. Então cabe agora a nós confiarmos nisso, né? Isso não teria significado só ele dizer eu venci o mundo, né? E não teria conforto para os discípulos se ele não fosse precedido de outras palavras. Antes dele dizer eu venci o mundo, ele disse: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Mas foi o que se deu. A vitória de Cristo sobre o mundo, irmão, é para a glória dele e para a nossa felicidade, a felicidade dos que creem nele. Aqui está a frase completa do Senhor Jesus: no mundo passais ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. A vitória de Cristo é também daquele que nele confia. Por isso o apóstolo Paulo escreveu aos crentes da cidade de Roma: somos mais do que vitoriosos na pessoa de Cristo, né? Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Vencedores não por nós mesmos, mas por Cristo, que nos manifestou concretamente seu amor eterno e perfeito. O apóstolo Paulo, né, era o tipo de cristão vitorioso. Ele encontrava motivo de glória pessoal, mas isso ele fazia somente na cruz de Cristo. Quando ele diz, na qual o mundo tinha sido crucificado para ele, e ele para o mundo. Em Gálatas 6:14 ele diz isso: morto para o mundo, nascido de Deus e para Deus. Paulo alcançou pela fé em Cristo plena vitória sobre o mundo. E isso nas circunstâncias mais adversas. Venceu porque, como disse aquele outro cristão triunfante, o apóstolo João: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? João 5:4 e 5. Portanto, meu irmão, qual é a nossa relação, qual a sua relação com este mundo? É uma relação de animosidade, é uma relação perigosa, é uma relação que a gente tem que ter cuidado, mas a nossa relação com Cristo é muito maravilhosa. É uma relação que ela tem duração eterna. A Bíblia diz: nada nos separará mais do amor de Cristo. Nada lá de cima, nada aqui de baixo, nada que venha por parte dos homens ou do diabo. Então, confiando nesta palavra, nós somos mais do que vencedores. Deus nos abençoe.